Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, no vídeo de hoje vou gravar o vídeo de milhões para tentar explicar para vocês por que que as glândulas salivares incham, né? Você aí que tá com esse problema, né? Você vai comer, incha a glândula salivar, ou então você que tá com algum filho, filha, né, que também tá com as glândulas salivares inchadas, ou de um lado ou dos dois lados, seja parótida, seja submandibular, seja sublingual, enfim, né? Vou trazer um resumão aqui do que possivelmente pode estar acontecendo aí com você, ou com seu filho, com seu parente, enfim. Mas antes de mais nada, você que caiu de paraquedas aqui no meu conteúdo, já saiu eu explicando por que que glândula salivar incha. Prazer, meu nome é Vanessa Vince. Aqui o ponto central do meu canal é tumor na parótida, mas aqui eu tenho o universo das glândulas salivares, disfunção de saliva, paralisia facial, tratamento, enfim, tudo que envolve as glândulas salivares, direta e indiretamente eu tenho por aqui, uma vez que eu, Vanessa, eu tive o diagnóstico de tumor na parótida, né? Então aqui vocês vão ver diversos vídeos que eu falo sobre a minha história, como é que eu descobri, quais que foram os meus sintomas, né? Como que foi minha cirurgia e vidinhos assim que nem esse que eu vou fazer hoje, onde eu explico muitas coisas porque eu precisei aprender lá atrás para lidar com as minhas questões e graças a Deus eu tenho sempre a oportunidade de aprender mais e mais, porque aqui eu faço várias lives, né, com vários médicos, vários profissionais de saúde que eles trazem esse conteúdo médico aqui pro meu canal. Então, se você tá caçando informação disso, eu acho que é o que eu sempre falo, né? Todo mundo que passa por algum problema na glândula salivar, a gente sabe o quanto é difícil achar informação, tem pouca informação sobre, a pouca que tem é tudo muito confusa, nebulosa, até se chegar num diagnóstico correto, né, rapidamente. A gente bate muito cabeça em vários médicos, vários profissionais que até entre os próprios profissionais de saúde, né, que não são especialistas, há um desconhecimento, né, sobre as doenças das glândulas. Então, a gente que passa por alguma alteração na glândula salivar, a gente pena bastante, né? Até achar um diagnóstico correto. Então, aproveita, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, seu comentário, porque assim o YouTube entende que é um vídeo bom e ele recomenda para mais pessoas, ele espalha mais ainda os vídeos, e espalhando mais os vídeos eu consequentemente consigo chegar para mais pessoas e também consequentemente ajudar mais gente, né, pessoal? Eu sempre falo que o meu sonho de princesa é que as pessoas passem por esse diagnóstico, achem de uma maneira fácil meu conteúdo, para achar fácil o profissional correto, para ir rapidamente, né? Porque, olha, gente, ter um direcionamento correto rapidamente, às vezes pode salvar vidas, né? Então, eu mais do que ninguém sei disso, né? Então, eu sempre tento trazer o máximo de informação aqui para vocês, para que vocês consigam aí ser orientados rapidamente, corretamente, certo? Então, se inscreva no meu canal. E aí, Vanessa, vamos lá. Por que, Vanessa, eu tô comendo, minha glândula tá inchando? Ou então alguns dias, ou alguns alimentos, né? Eu já recebi comentários também da pessoa falando que quando ela bebe, ingere bebida alcoólica também incha a glândula salivar, né? Por que que minha glândula salivar tá inchada? Ou uma só de um lado, ou as duas, né? Importante dizer que nós, pessoal, todos nós temos três principais pares de glândula salivar, né? Nós temos as parótidas, uma de cada lado, nós temos as submandibulares, né? Uma de cada lado, e nós temos as sublinguais, certo? Essas são as principais glândulas salivares, né? Fora que nós temos uma série de glândulas salivares menores espalhadas pela boca, tá? Mas as que incham, né, e que pode gerar problemas, é as principais. As pequenas também, mas o foco do vídeo vai ser somente as grandes, né, que é as parótidas, submandibulares e as sublinguais. Normalmente, pessoal, as pessoas vêm com esse sintoma. Eu comi alguma coisa, inchou a minha glândula salivar, né? Aí depois ela vai desinchando, mas depois ela incha novamente. Aí faz esse efeito bexiguinha de incha, desincha, incha, desincha, né? O que que pode estar acontecendo com a sua glândula salivar? Existe uma série de doenças que podem ocorrer nas glândulas salivares, tá? Quais são as doenças, né, pessoal? Eu tenho uma playlist aqui no meu canal que chama Doenças na Parótida, né?
Essa playlist, para você que quer saber mais especificamente sobre cada doença que eu vou citar aqui, né? Eu sugiro que depois desse vidinho você vá lá nessa playlist, veja a nomenclatura, né, da doença possível que você acha que você está tendo na parótida. Procure esse vidinho lá nessa playlist que tem um vídeo só sobre essa doença, tá? Então, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam. Existe uma série de doenças, pessoal, de origem inflamatória, bacteriana, né? De origem de pedrinhas, que podem ocorrer nas glândulas salivares e causar esse inchaço. Primeiro eu vou falar das inflamações, tá? Existe uma série de inflamações e infecções que podem ocorrer nas parótidas, nas submandibulares, nas sublinguais, né? Que podem ocorrer essa inflamação e diante dessa inflamação da glândula pode causar o inchaço da glândula e muitas vezes até também parar o funcionamento do fluxo salivar, porque as glândulas salivares elas são o que, gente? Elas armazenam e produzem a nossa querida saliva, né? E a saliva é importante para N fatores, né? Então, muitas pessoas podem ter esses inchaços nas glândulas, né, nas glândulas salivares de maneira geral, justamente porque pode ser que ela esteja inflamada devido a uma série de infecções, inflamações que vêm de bactérias, que vêm de vírus. Então é importante que toda vez que a glândula incha, vocês vão ao médico para que ele investigue qual o tipo de vírus ou bactéria que está inflamando sua glândula, tá? Então existe isso, Vanessa? Existe. Então, na grande maioria das vezes, as glândulas salivares elas incham por alguma inflamação e precisa ser investigado que tipo de inflamação, qual que é a origem dessa inflamação, né? Então por isso que precisa ir ao médico para ele investigar, né? Que depois que ele investigar e ver, ó, não, esse é desse vírus aqui, né? Aí ele vai dar a orientação correta, né? Para você poder aí ter o tratamento melhor da melhor forma possível, né? Existe uma infecção viral muito conhecida, que é a mais popular, que todo mundo conhece ela, que é a cachumba, né? A cachumba, ela é uma doença viral da glândula da parótida, né? Então a bactéria lá, o vírus vai lá, afeta a parótida, ela incha, né, que faz aquele inchaço, né, a famosa cachumba. Existem alguns lugares que falam papeira, né, algumas regiões do Brasil. Tem um termo para a glândula da parótida específico, quando ela incha, que chama parotidite, né, quando tem um inchaço da glândula da parótida. Então, a cachumba ela é uma das doenças virais que afetam aí a dona parótida e que pode causar esse inchaço, né? Esse inchaço com inflamação, né? Então, ela é uma das, mas existem outros tipos de vírus e bactérias que podem ocorrer não só na parótida, mas em outras glândulas salivares que também pode causar esse inchaço, né? A inflamação na glândula salivar, gente, ela tem um termo que chama-se cialoadenite, né? Que é um termo que é utilizado para qualquer tipo de inflamação, seja por qualquer origem, né? E seja qualquer glândula salivar, né? Então, cialoadenite é um termo utilizado para denominar qualquer inflamação de qualquer glândula salivar, seja da parótida, seja da submandibular, da sublingual, né? É um terminho. Se você quiser mais saber sobre a cialoadenite, né? Se você fez lá um ultrassom, né, de glândula salivar e saiu lá um terminho chamado cialoadenite, eu tenho um vídeo. Depois que você assistir esse vidinho, eu sugiro que vocês assistam, que eu tenho um vidinho falando só sobre a cialoadenite. E lá eu destrincho muito mais sobre o assunto, certo? Então, existem sim doenças inflamatórias de origem bacteriana, viral, que podem aí ocorrer nas glândulas salivares e causar esse inchaço, certo, pessoal? Outra doença que também pode causar inchaço na glândula salivar é a famosa cialoalitíase. Nossa, Vanessa, você não falou de cialoadenite, agora você está falando cialoalitíase? O que é cialoalitíase? Eu vou dar uma pincelada muito breve o que é, tá? Porque eu também tenho vários vídeos sobre cialoalitíase, onde eu destrincho um pouquinho mais aí se você quer saber sobre. Cialoalitíase são
exatamente pedras nas glândulas salivares. Nossa, Vanessa, existe isso? Existe, gente. Não tem pedra no rim, pedra no pâncreas, enfim, enfim, gente, pedrinha, o famoso cálculo, né? Ele também pode ocorrer nas glândulas salivares. Normalmente eles ocorrem mais nas submandibulares e nas sublinguais, tá? Mas a dona parótida também pode ter as pedrinhas, né? Então, o termo, né, a nomenclatura dessa doença, dos cálculos, né, nas glândulas salivares, chama-se cialolitíase, né? Ele também pode ser um causador do porquê que a tua glândula está inchada. Então, você imagina, você tá lá linda e maravilhosa, de repente, para ali a glândula salivar, gente, ela tem um caninho dentro dela que chama-se ducto salivar. Tá? Eu também tenho um vidinho só sobre ducto salivar, se por acaso você quer saber um pouquinho mais, tá? Então, dentro da glândula tem um caninho, que é o caninho que leva a saliva da glândula para a boca, tá? Este caninho, que é o ducto salivar, dentro dele, ele pode ocorrer uma pedrinha, né? E essa pedrinha fica ali naquele caninho. Então, a pedrinha ficou no caninho, o que acontece? A saliva não passa. A saliva não passando vai fazer o que, ó? Inchar a glândula. Aí vai causar um inchaço e também pode ser que esse inchaço venha com uma inflamação também. Então, as pedrinhas nas glândulas salivares, elas podem causar esse inchaço justamente pelo entupimento deste ducto salivar, desse caninho que leva a saliva da glândula salivar para a boca, tá? Então, pode ser que tenha uma pedrinha ali que ela está impedindo a passagem da saliva e aí faz o quê? A glândula incha, né? Então, esse pode ser um dos fatores que sua glândula salivar pode estar inchando, né? A famosa pedra no meio do caminho, né? A Vanessa, o que eu faço se a pedrinha tá aqui? Normalmente, na grande maioria das vezes, a pedrinha ela sai por conta própria, mas outras vezes a pedrinha não sai, causando mais desconforto, né? Mais inchaço, mais dores ao mastigar também, né? Tem muita gente que sente um pouquinho de dor na mastigação, então você precisa ir ao médico, tá? Para que ele possa fazer uma avaliação e possa te encaminhar para o melhor tratamento possível, tá? Só vou dar essa pincelada sobre isso, mas se você quer saber mais sobre a cialolitíase, né, as pedrinhas nas glândulas salivares, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam nessa playlist que eu tenho aqui no meu canal, que chama Doenças na Parótida. Eu tenho um vídeo só sobre cialolitíase, inclusive uma live com um médico cirurgião de cabeça e pescoço só sobre cialolitíase, tá? Então eu sugiro que depois vocês assistam esses vidinhos como complemento se você quer saber um pouquinho mais, certo? Certo. Existem outros fatores também que a glândula salivar pode inchar, né? Ultimamente, pessoal, eu tenho recebido muita mãe, né? Por incrível que pareça, a gente sempre acha que isso é doença de gente. Quando você vai pesquisar lá, quando tem doenças nas glândulas salivares, principalmente quando são tumores, né? Mais tumores do que as inflamatórias. Na grande maioria das vezes, eles sempre falam que quem tem problema de glândula salivar é gente mais idosa, né? Gente mais velha, né? Mas existe uma inflamação, né? Que se dá aí nas glândulas salivares, principalmente na dona parótida, que chama-se parotidite juvenil, né? Quando há várias vezes esses episódios de inchaço, né? Tem muita mãe que tá vindo muita mãe me escrevendo, né? Falando que seus filhos entre 1 ano até, sei lá, até 12 anos, né? Que tem esses inchaços na glândula cronicamente. O que é cronicamente? Ou seja, tem sempre. Tem sempre esses episódios mensalmente, ou toda semana, ou todo mês, né? Ou então assim, intercalando meses, né? Mas tem muita mãe que fala, nossa, a glândula salivar do meu filho tá inchando tanto, Vanessa. Incha, depois desincha, mas olha, vem sempre, a gente está fazendo uma bateria de exame, nada se tem, né? A gente investiga. Então, existem muitas crianças que têm essa parotidite juvenil, né? Que é um terminho que é utilizado aí para quando a criança tem esses inchaços nas glândulas salivares, né? Principalmente na parótida, porque é parotidite, né? Então, é um terminho que é utilizado para esse inchaço na glândula parótida, mas existem os inchaços também nas outras, nas submandibulares, sublinguais, né? Que são aí também uns inchaços consideráveis às vezes.
e que pode inchar por outros motivos. Então, e a criança lá tem, do adulto também tem isso, tá, gente? Tem, mas tá vindo muita criança com isso, mas o termo parotidite juvenil é justamente aí quando ocorre em crianças, né? Então a criança vai lá se alimentar, incha a glândula salivar e demora para desinchar, depois vai desinchando aos pouquinhos, né? Aí a mãe fica desesperada, não se sabe. Eu tenho até um vídeo no canal explicando, falando mais sobre isso, né? Sobre as crianças com doenças nas glândulas salivares, enfim. O que se faz, Vanessa? Você precisa ir ao médico para investigar a origem dessa parotidite juvenil, tá? Existem as origens, como eu havia dito no começo do vídeo, que são inflamatórias, que são bacterianas, são virais. Precisa identificar qual tipo aí, qual que é a origem, por que essa glândula está inchando para poder definir um tratamento, tá? E infelizmente, em alguns casos, não se há um diagnóstico fechado do porquê que ela incha, tá, gente? Pois é, gente, existe isso, existe. Infelizmente, existe algumas parotidites que elas não têm uma causa específica, né? Nesse mundo de glândula salivar, gente, eu sempre falo que há pouca informação porque há pouco estudo sobre. Como são doenças que a incidência, graças a Deus, é baixa, então por a incidência ser baixa, normalmente não se tem muito estudo sobre. O pouco estudo que tem é aquele estudo antigo, né? E tem algumas coisas falando sobre, mas não tem embasamento científico. Então, tudo que se tem é tudo muito antigo, né? E como é algo que não é tão predominante, né? Não vai, a dificuldade de se ter estudos novos é muito mais difícil, né? É lógico que eles vão estudar casos doenças, né, que são mais populares e que acometem mais a população. Como é a minoria, então eles não investem tanto dinheiro nesses. É uma pena, né? Eu, dona Vanessa, fico sempre de olho tudo que é novidade que aparece, né? Para poder informar vocês, porque eu sei o quanto é difícil, né? Então, quem sabe um dia, né? Então existem sim algumas parotidites juvenis que não se tem uma causa específica. Existe isso, Vanessa? Existe, tá? Então precisa ir ao médico para poder investigar aí melhor sobre isso. Outra coisa do porquê que pode estar inflamando a glândula salivar. Lembra que eu falei para vocês que dentro da glândula salivar existe um caninho que leva a saliva da glândula para a boca, que chama-se ducto salivar? Pois é, isso é difícil acontecer, mas pode acontecer? Pode. Este ducto salivar, ele pode ou inflamar, tá? Por N fatores, ele pode causar uma inflamação, ele pode se inflamar por N motivos, né? E pode ter essa interrupção da saliva passando, né? E pode causar esse inchaço, ou então, gente, ele pode, por vários motivos, ter um estreitamento, tá? Ou seja, esse caninho do ducto salivar, esse ducto salivar, né, que é este caninho, ele tem um tamanho específico, ele pode diminuir de tamanho. Por quê, Vanessa? Por vários motivos, né? Que precisam ser investigados. Inclusive, pessoal, isso é difícil acontecer, tá? Mas eu já vi um caso de uma criança que nasceu com esse ducto salivar reduzido, tá? Então a saliva dela não passava direito e ela tinha muitos episódios de parotidite justamente por conta disso. Isso é difícil acontecer, tá, gente? Mas acontece? Pode acontecer, né? Então, o ducto salivar, este caninho, né, ele pode ser acometido aí de inflamações ou então desse estreitamento, tá? Então, se ele diminuiu de tamanho, ele também pode causar esse inchaço. Vanessa, como que pode perceber isso? Não só o inchaço, mas aí quando você vai ao médico, normalmente um exame de imagem, tá? Todas essas doenças, gente, que eu tô falando, exames de imagem da glândula salivar, seja da parótida, seja da submandibular, elas acabam detectando esse inchaço, tá? E muitas vezes o profissional que está fazendo lá o ultrassom, né, ele acaba denominando, né? Ele fala, olha, tem uma inflamação aqui porque tem uma pedrinha, ou ele tem uma inflamação aqui porque o ducto salivar tá reduzido de tamanho, ou então tem uma inflamação aqui porque pode ser que sejam vírus e bactérias, né? Então,
O profissional que está fazendo o ultrassom da glândula salivar, normalmente ele coloca uma nomenclatura ali abaixo, ali no laudo que ele vai laudar, né? Ele coloca uma nomenclatura do que possivelmente pode ser aquilo, por que está causando essa inflamação, né? Se é de origem inflamatória, ele vai falar, pode ser uma possível parotidite diante de algum vírus e bactérias que precisa de mais exames para ser estudada, né? Ou se é uma pedrinha, ele vai colocar assim, ó, possível cialolitíase, né? Ou seja, tem uma pedrinha ali na glândula que precisa tirar, né? Precisa extrair. Ou então, se for o ducto salivar reduzido, né? Ele vai falar assim, tem uma estenose no ducto salivar. Estenose é o termo utilizado para poder denominar aí o estreitamento deste caninho, estreitamento do ducto salivar. Se você quer saber mais um pouquinho de ducto salivar, mais coisinhas sobre, depois que você assistir esse vidinho, eu sugiro que vocês assistam, que eu tenho um vidinho só falando de ducto salivar, certo? Então, existe isso, Vanessa? Existe. Então, esse ducto salivar, ele pode aí ocorrer várias intercorrências neles por diversos motivos, então ele pode também estar causando aí esta inflamação da parótida ou das outras glândulas salivares justamente por conta desse estreitamento ou por uma inflamação que ele acometeu, enfim. Então precisa aí o quê? Investigar, tá? E eu vou abrir um adendo aqui. Vocês da galera da cachaça, que gosta de beber, né? Eu tenho esses dias eu recebi, eu tô falando isso porque esses dias eu recebi um comentário falando assim, a pessoa falou assim, Vanessa, toda vez que eu tomo vinho, a minha glândula incha, mas é só quando eu tomo vinho, né? E aí depois de alguns dias ela, né, desincha e volta ao normal. Por que que isso acontece? Justamente ela deve ter algum problema de origem inflamatória ou infecciosa ou alguma coisa, alguma alteração na parótida, né? Só que o fato da bebida alcoólica, gente, eu tenho em algumas lives que eu faço com os médicos, e eu tenho várias lives só sobre doenças na parótida sem ser tumores, tá? Depois que vocês assistirem esse vídeo, nessa playlist aqui no meu canal é separado por várias playlists. Nessa playlist, gente, eu tenho uma playlist só de doenças na parótida que serve para outras glândulas também, tá? Dentre essa playlist tem várias doenças que eu falo, né? De cada uma, e também tem as lives que eu faço com os médicos, só sobre as doenças. Então, se vocês quiserem saber aí do próprio especialista um pouquinho mais sobre cada uma doença, vocês procurem aqui nessa playlist, certo? Dentre essas playlists, uma das lives eu até perguntei pro doutor, se eu não me engano, pro doutor Valdemir, Vanderlei, né? Perguntei, né? Ele falou assim que o álcool, ele incha a glândula salivar. Eu falei, nossa, doutor, por quê? Porque é bebida etílica, né? É uma bebida que passa ali pela glândula salivar e ela pode causar esse inchaço justamente por conta disso, né? Então essa pessoa que me escreveu, né, Vanessa, mas é só quando eu bebo bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela incha a glândula salivar, né? Porque ela passa ali pela glândula, né? Aquele tipo aquele tipo de produto, né? E existem alguns produtos, pessoal, que acelera a produção de saliva, né? Então, quando a pessoa tem ali alguma alteração, ela normalmente, quando ela consome esse tipo de alimento, esses alimentos, como eles estimulam a glândula salivar, a pessoa acentua os sintomas que ela tem, né? O inchaço é maior, o desconforto na mastigação é maior se ela tiver, dor ao engolir, né? Se ela tiver. Então, quando ela consome alguns tipos de alimento, ela acaba aí tendo essa dificuldade maior e o inchaço é maior ainda. Então, a bebida alcoólica, ela traz sim aí um inchaço na glândula salivar. Nossa, eu vou beber mais. Não, calma, gente. Beber com quem bebe, né? Para quem bebe, seja com moderação, né? Ele até brincou na live que ele falou que lá onde ele mora, né? Que é no Nordeste, tem um termo que eles usam que é aquele cidadão que bebe toda semana, né? Que tem papeira, né? Que aqui é mais gordinho, ou seja, a glândula salivar é protuberante justamente por causa do álcool, né? Olha que coisa, né? Uma curiosidade aí para vocês que para ficar aí, para vocês saberem, né? E assim como a bebida alcoólica, gente, existem alguns alimentos, né? Que podem causar mais desconforto. Quem tem essas doenças de origem principalmente inflamatórias,
são pessoas que têm aí um desconforto maior em consumir alimentos ácidos, cítricos, muito temperados, apimentados, né? Por quê? Porque esses alimentos, estou falando de todas essas pessoas que têm alguns tipos de problema na glândula salivar que incha, tá, gente? Esses alimentos ácidos e cítricos, né, muito temperado, muito salgado, enfim, esses alimentos bem fortes, eles têm a probabilidade maior de aumentar mais essas inflamações, mais esses inchaços, justamente porque são alimentos que estimulam mais a produção de saliva. E aí, estimulando mais a produção de saliva numa glândula que está ali com algum problema, alguma alteração, vai fazer o quê? Inchar mais, tá? Então, por isso que é sempre importante vocês irem ao médico. Mas aconteceu uma vez só, que tem muita gente que acontece, né? Um inchaço só na glândula e a pessoa acaba largando para lá porque só foi aquele episódio. E só foi aquele episódio mesmo. Mas existem pessoas que têm esses inchaços de uma maneira mais diariamente, mensalmente, né? Então precisa ser investigado do porquê que tá inchando, certo? Outro motivo que também pode inchar a glândula, isso é difícil acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer? Pode, tá? Esqueci de falar uma coisa muito importante. Existem outras doenças que não são das glândulas salivares, mas que podem afetar as glândulas salivares e causar esses inchaços. Existem várias doenças de origem neurológicas, de origens cutâneas, né? E também de origem autoimunes, como no caso da doença de Sjögren. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a doença de Sjögren, tá? Inclusive eu tenho 2 lives, eu tenho uma playlist só de doenças de Sjögren também, né? Eu tenho 2 playlists com 2 reumatologistas só sobre isso, né? Porque eu acho importante. A doença de Sjögren, pessoal, ela não é uma doença que ela é da glândula salivar, tá? Ela é uma doença autoimune do corpinho, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam essa playlist, né? Que o organismo ataca o próprio organismo, né? E no caso da Sjögren, pessoal, ela afeta muito as glândulas salivares. Por quê? Porque os principais sintomas da doença de Sjögren é a lubrificação do olho, né? A falta de lágrima e a falta de saliva, né? Então essa falta de saliva, ela pode ocorrer e aí pode ocorrer vários tipos de alteração na glândula salivar, né? Então tem muita gente também que investiga as glândulas salivares, faz bastante exames e não se tem nada, e aí depois que elas vão investigar mais ainda, né? Elas acabam descobrindo que isso era uma doença autoimune, que é a doença de Sjögren, né? É o que eu falo, né, pessoal? Quem tem doença em glândula salivar é pena para poder achar um diagnóstico, né? Então existem sim, né, pessoas e inclusive crianças, né, que a doença de Sjögren ela pode aí tá prejudicando tanto a glândula por essa falta de saliva que a criança pode fazer o quê? Inchacinho da glândula salivar. Pois é, pessoal, é um dos outros motivos que a glândula salivar pode inchar. Outro motivo, né, o motivo final para fechar aqui, para poder, né, para o vídeo não ficar tão extenso, existem nódulos nas glândulas salivares, né, que podem ocorrer e que podem causar inflamação. Isso é mais difícil de acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer? Pode. Então, carocinhos e bolinhas que nasçam nas glândulas salivares, eles podem aí, isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer? Pode. Eles podem aí acometer a glândula, né, e podem causar um inchaço. Eles próprios podem causar inchaço, mas isso é mais difícil de acontecer, tá? Mas pode acontecer? Pode, né? E não quer dizer que é carocinho e bolinha, quer dizer que é necessariamente um tumor, tá, gente? Existe uma série de carocinhos e bolinhas que podem ocorrer nas glândulas salivares que não necessariamente é o tumor na parótida, tá? Pode ser nódulos de gordura, pode ser nódulos císticos, né, o famoso cisto, enfim, hemangiomas, que é mais difícil, mas pode acontecer. Então existe uma série de bolinhas e carocinhos de outras origens que não são tumores que podem ocorrer e que podem causar esse inchaço, tá? Assim como os próprios tumores na parótida
seja de origem benigna, seja de origem maligna, eles podem sim também causar o inchaço da glândula da parótida ou das outras glândulas salivares também. É mais difícil isso acontecer, tá? Tumor normalmente, bolinha em geral normalmente não causa inchaço na glândula salivar, mas pode acontecer? Pode. Você já viu isso, Vanessa? Já vi, tá? Não é tão predominante, mas pode acontecer? Pode, tá? Então por isso que é importante vocês irem ao médico. Vanessa, que médico eu vou? Pessoal, eu indico vocês, lógico que o SUS tem todo aquele problema de você, né, sempre muito confuso, né, é difícil você ir no médico, é difícil você conseguir a vaga, né, normalmente as pessoas começam indo no médico generalista, né, que é a administração do SUS é assim, você vai primeiro no clínico geral, ele avalia você e aí conforme o caso ele te passa aí para o especialista, né. Então vá ao clínico geral, você no SUS, né, para ver se ele te encaminha para o especialista. Ele faz os exames aí na glândula salivar, né, seja, enfim, de imagem, enfim, ou até de sangue, né, para denominar algumas doenças. E aí, se for o caso, ele te passa aí para o especialista, tá? Quem que cuida das glândulas salivares, Vanessa? Na grande maioria das vezes, pessoal, quando é bolinha, carocinho, feridinha, enfim, pedrinha, né? Quando são doenças que tem a protuberância, que tem a bolinha, que tem a carocinho, que tem alguma alteração, é o médico cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Ele é o médico correto para tratar as glândulas salivares, carocinho, bolinha, pedrinha, né? Então ele é o médico correto para isso. Vanessa, e se for de origem inflamatória? Inflamatória precisa ser investigado. Mas eu sugiro a vocês, pessoal, como o cirurgião de cabeça e pescoço, ele é mais. Ele é um profissional que ele está mais acostumado com as glândulas salivares, então eles têm essa facilidade de entender também das doenças inflamatórias, embora ele não seja o profissional principal que atenda as inflamações, né? Mas como eles estão mais adaptados, adequados, eles veem isso mais no dia a dia deles, vá ao cirurgião de cabeça e pescoço, até para que ele possa te examinar e até te encaminhar para o profissional. Normalmente quando é de origem inflamatória, bacteriana, um infectologista também é muito bem-vindo, né? Que é o cara que investiga aí as inflamações, se é de origem bacteriana, viral, enfim. Então, o infectologista também, para essa parte de inflamação, ele é um profissional legal. Para essa parte de doenças autoimunes, né, que eu falei para vocês que existem aí a doença de Sjögren, né, ela é uma doença que ela não é da glândula, mas que ela afeta a glândula. Normalmente, como ela é uma doença autoimune, é o reumatologista, né? O reumatologista ele é o médico especialista aí nessas doenças autoimunes e a grande maioria das vezes eles acabam também os pacientes deles vão vindo de indicações, né, de outros profissionais e quando chegam nele pode ser que seja a doença de Sjögren aí e ele é o profissional adequado para tratar a doença de Sjögren, certo, pessoal? Então assim, existem várias possibilidades. Por que a tua glândula salivar incha? Então, o importante, o antes de mais nada, gente, é vocês irem ao médico fazer o quê? A investigação do porquê que a tua glândula salivar está inchando, tá? Então, esse é o mais importante. Vão ao médico para que ele investigue, para ver se está tudo bem, né, com a sua glândula, para ver se foi uma coisa pontual, se é uma coisa que vai acontecer sempre, enfim, para ver se é de origem inflamatória, ou se é uma pedrinha, ou se é um nódulo, ou se é uma doença autoimune, enfim, então vão ao médico. Inchou a glândula, não espera acontecer de novo, tá? Inchou a glândula, investiguem para ver o motivo, a causa desse inchaço, que pode ser todas essas doenças que eu havia dito e pode ser outras coisas também, mas essas são as mais comuns, certo, pessoal? Você que tem algum tipo de inchaço na glândula, sua glândula incha, se você já foi no médico, já detectou, ou se não, se está procurando, se está buscando, me coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!